Graça e paz, queridos. Pode colocar aqui para mim já de cara. Eu não sei com que tipo de coração você veio aqui hoje, mas hoje é dia de quebrar o protocolo. A gente está acostumado a vir para a igreja para assistir o culto. A gente está acostumado a entrar por essas portas para ouvir uma mensagem. Mas e a nossa participação? Sendo assim, a palavra hoje é aqui com vocês. E eu quero pedir para todo mundo que está nessa metade, pega a sua cadeira e vira para cá. Simples assim. Ah, pastor, vai bagunçar, não tem problema. Hoje é dia de quebrar o protocolo. Para quem sentou no fundo, você foi promovido, não está mais no fundo. Para quem sentou aqui no meio, não, nem tão perto, você está na primeira fileira. Nós desenvolvemos o costume, influenciados pelo dia a dia, pela religiosidade ou por puro costume, de vir à igreja como se fosse um teatro, um cinema. Eu vou lá, vou pagar o culto de hoje, né? Eu vou chegar lá, vai ter um louvor, vai ter uma palavra. Isso tudo é para mim, mas eu quero refazer isso na sua mente como pastor e com a autoridade do Espírito Santo, transformando pelo entendimento, renovando a sua mente pelo entendimento. O culto é para Deus. O louvor não é para te agradar. O louvor é para, junto com você, adorar aquele que é digno. Ah, pastor, mas e a palavra? A palavra é para mim. Fala para quem está do seu lado, nem a palavra é para você. Sabe por quê? Escuta aqui. Quando a palavra é pregada, ela entra na sua vida e ela promove o que Deus quer, te direciona na direção que Deus quer para você dar glória a. Então o culto não é para nós. E de manhã eu pedindo ao Senhor, Senhor, manda pessoas que quebrem o protocolo, que tenham um fervor no coração, que não queiram ficar parados na cadeira esperando o pastor dizer aplauda, glorifique. Não esperem o pastor dizer o que você deve ou não fazer para ele, porque o coração já queimava. E aí depois do momento de dízimos e ofertas, veio aqui uma irmã, não lembro a irmã, me lembra o nome dela, a sogra do irmão Valdir, me fugiu o nome dela, uma senhora, Maria, a irmã Maria, foi até ali e o louvor ia começar. Ela fez assim, não canta não, eu preciso contar meu testemunho, e impediu o louvor de começar. Eu corri lá em cima, eu peguei o microfone, levei até ela, falei, conta minha irmã, conta, fala isso que está queimando teu coração. E ela conta o testemunho dela, e a igreja já é inundada da presença do Senhor, porque ela conta do jeitinho dela, dizendo, olha, minha filha estava doente, e eu clamei do meu jeitinho, e do meu jeitinho o Senhor ouviu e curou ela. E ela, quebrando o protocolo, fazia mudar um ambiente que às vezes a gente vem para julgar o culto. O culto hoje foi meio frio, a igreja estava meio, fazemos ou não fazemos? De manhã, para quem vem nos dois cultos, de manhã foi, ou de noite foi, de manhã foi mais legal. A gente gosta de fazer esse balanço, mas deixa eu te dizer, o termômetro está lá no céu, no trono. É Deus que recebe essa adoração. E aí tem alguns que quebram o protocolo, incendeiam a igreja e mudam o ambiente.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente espera vir do altar a adoração e a ministração, uma boa canção, de bons músicos, de um bom som, um bom ambiente, para quem sabe, se eles se moverem em espírito, a igreja responde. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito se derrama sobre a igreja, mas faltam aqueles que quebram os protocolos, que dizem aleluia sem ninguém pedir, que aplaudem não porque a frase de efeito foi boa, mas porque o coração dele queimou. Isso, é isso mesmo, essa palavra é para mim. Quando alguém profetiza na tua vida, a tua vida vai ser conforme o que o Senhor quer. E você tem pedido coisas para o Senhor, e nesses teus pedidos o Senhor ali está. Entretanto, se você não caminhar conforme o plano dele, as coisas não vão acontecer. E aí falava isso para a pessoa levantava: vai acontecer sim, porque eu estou posicionado. Quebrou o protocolo. Eu estou explicando para vocês, porque eu espero de vocês hoje a quebra do protocolo. Porque se eu tiver que manipular vocês, para vocês acessarem a glória de Deus, isso não é igreja. Se eu tiver que manipular vocês, então isso não é igreja. Não passa de um teatro, de um monte de gente que diz que crê e na verdade não crê. Ah, mas eu sei que não é assim aqui. Se queima no peito de vocês, então hoje eu não vou pregar aqui no meio só. Nós juntos vamos nos mover em espírito, e o Senhor derramará fogo do céu. E nós cantamos uma canção aqui por último, e é como se fosse uma reanimação de um coração. Sabe um choque? Quando coloca aquela máquina de choque no peito e reanima a pessoa, e eu sinto que essa canção é como se fosse essa manobra acontecendo na igreja. Porque ele diz: ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois eu sei que há fôlego nesses pulmões aí. Vamos, louve ao Senhor. É como se nós mesmos olhássemos para dentro de nós e falássemos: ei, vamos ser intencionais, vamos parar de ter vergonha. O que vão dizer se eu começar a cantar aqui? Será que a minha voz vai agradar? Ei, nesse momento o que importa é o olhar de Deus para você. Ninguém aqui é diferente de você, estamos no mesmo lugar, e o Senhor está a olhar do trono. E aí eu e você estamos presos pela vergonha, paralisados pela frieza, pela religiosidade, pelo que é costumeiro. Mas hoje não. Hoje nós vamos quebrar o protocolo. Vem para cá, Marquinhos, vem para cá, Marquinhos. Vem aqui comigo. Hoje nós vamos quebrar o protocolo. Então eu quero te convidar para cantar isso. Mas eu quero te convidar para cantar isso não dependendo da canção, nem da minha inspiração sobre você. Porque se você quer buscar do Senhor, olha para dentro do teu coração e começa a falar com você mesmo. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Louve. Você vai começar a entender já já. Você vai começar a entender. Em meu coração, não se envergonhe. Fale para vocês. Feche os teus olhos. Como aquela manobra, ou dá um choque no teu peito aí. Fale isso para você mesmo. Eu não vou ser telespectador, coisa nenhuma. Eu vou ser participante desse culto. Ei, meu coração, não. Tem gente que está entendendo. Tem gente que já começou a perceber que tem que quebrar o protocolo. Nesses pulmões, vamos. E de pouco em pouco nós vamos nos tornando um corpo. Ei, meu coração. Vamos. Quebra isso. Quebra o protocolo aí, quebra a religiosidade aí, quebra o que te impede aí, quebra a vergonha aí. Vamos a todos, a plenos pulmões, a todo ar. Em meu coração, não. Vamos, chame a sua própria atenção agora. Não se trave, não se paralise, mas deixe que o Espírito Santo agora haja na tua vida. Feche os teus olhos, se concentre nele.
em meu coração, não sem vergonha. Ei! Vamos, cadê os pulmões da igreja agora? Cadê os pulmões da igreja? Em meu pois nesses pulmões vamos. É isso. Você glorifica e aplaude, não é porque a música acabou, não é porque ninguém mandou, nós adoramos a Ele. Aleluia, aleluia. É isso. Tem gente quebrando o protocolo lá, tem gente que está indo além. Tem gente que está saindo do mesmo. Tem gente que está fazendo diferente e vai alcançar níveis diferentes. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Uma igreja viva, que o ama de todo o coração, que não depende da manipulação. Não precisamos de um teatro. É o Espírito de Deus que toca, que move. Em 1 Reis, capítulo 18, do verso 20 ao verso 39. Acontece que o profeta Elias era um dos únicos profetas, e ele acreditava que era o único que restava, porque no tempo do rei Acabe, Baal era senhor de Israel. Israel vinha de tropeço em tropeço, e Elias já tinha falado para Acabe, para o rei Acabe: você está fazendo errado e está aborrecendo o Senhor. Mas por causa disso, Acabe mandou buscar Elias, porque era para matar ele, assim como matou vários outros profetas. Por isso Elias achava que era o único. Virou uma guerra contra aqueles que falavam em nome do Senhor. Então chegou o tempo em que Elias foi achado, foi encontrado. E ele falou: eu vou me apresentar para o rei Acabe. Pode deixar que agora as coisas... Espera aí, não vou fugir, não vou mais ficar. Chegou o tempo de me apresentar para esse cabra aí. E aí ele chega diante do rei, e acontece esse texto. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias... Não, eu vou até trazer um pouquinho antes. Quando ele se apresenta, Elias fala assim: vamos fazer o seguinte, você tem um monte de profeta, traz os seus profetas. Traz os seus profetas, eu vou propor uma coisa diferente. Eu vou propor quebrar o protocolo. E por algum motivo o rei Acabe permite. Então começa o texto. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no então. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias:
Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é de fato Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, né? Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde da manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, diziam, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo, ou até precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então disse Elias a todo o povo: aproximem-se de mim, cheguem mais perto. O povo aproximou-se e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, estava quebrado, ninguém mais usava. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar, olha que diferente, uma cisterna, uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, quebrando o protocolo: encham 4 jarrões de água grande, e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Alguém já viu lenha molhada pegar fogo? Mas espera aí, não acabou. Façam novamente, disse ele, e façam de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és em Israel, tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas por ordem sua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e secou totalmente a valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritavam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Levantou-se um homem diante de uma circunstância e falou: eu vou quebrar os protocolos aqui, porque para fazer
Um sacrifício tinha todo um movimento, tinha todo para quem vê um pouquinho, estuda um pouquinho dos judeus, sabe o quanto eles são minuciosos com o que pode, com o que não pode, com o que é, com o que deixa de ser. Mas Elias foi ousado. Senhor, esse povo vai ter que entender que o Senhor é poderoso. O Senhor escolheu esse povo, faz eles voltarem para você de novo, faz eles enxergarem. Bastou um Elias para as coisas mudarem. Então a primeira coisa que eu quero conversar com você hoje é que para quebrar o protocolo nós precisamos tomar uma decisão entre viver o que é sagrado e o secular. O Senhor me traz aqui para te dizer que nós precisamos tomar uma posição em que, mesmo que estejamos vivendo as nossas vidas seculares, no trabalho, em casa, na família, precisamos ter posição diante dele, continuarmos santificados, ligados à palavra dele, ligados a ele, sabendo o que ele quer, quem ele é, lembrando que ele me alcançou, que ele me amou. Nós vivemos igreja de uma forma muito errada, queridos. Como eu falei, chegamos aqui para assistir, e mais do que telespectadores, nós deveríamos ser os filhos que adoram o Pai, mas nós voltamos para casa. Se alguém não pegar fogo por nós, se alguém não chegar e nos incendiar, nós ficamos como estamos. Se alguém não quebrar o protocolo por nós, nós continuamos iguais. Se alguém não for lá e mudar as coisas, se alguém não der um glória a Deus mais alto, se o louvor não for uma bênção, voltamos iguais. Mas esse lugar, apesar de ser um culto de adoração, um ajuntamento de filhos para adorarmos a Deus, é um lugar que nos enche da presença dele, renova em nós a presença dele, porque nós saímos para o dia a dia, e o dia a dia é de cão. O mundo jaz no maligno, não é verdade? Um monte de gente para nos enganar, um monte de golpe, qualquer atender o telefone, você está passível de tomar um golpe. E que vida complicada, que vida difícil, é uma notícia complicada atrás da outra, e isso nos afasta, isso nos distancia. Ei, aquele povo vivia sob a influência política do rei Acabe, e o rei Acabe permitiu que Baal entrasse no meio deles. As ideologias do mundo estão aí para começar a ressignificar o que nós cremos, o que a palavra que é viva e eficaz nos diz. E nós começamos a ser igreja como se fosse um clube network. Eu venho aqui para fazer amigos, eu venho aqui porque eu tenho amigos, eu venho aqui porque ali tem uma pessoa que é empresária, eu quero me conectar a ela para prestar serviço. É sério? Nós permitiremos isso acontecer? Nós somos uma igreja que está colocada no meio de um bairro, e não importa o quanto outras igrejas cresçam e pareçam lindas e maravilhosas, e se encham de pessoas, e façam eventos com pastores famosos, cantores famosos, isso não é o que atrai o meu coração. O que atrai o meu coração é a presença dele. E ainda que haja duas pessoas, desde que haja palavra e o mover genuíno do Espírito, não importa, pode ser no meu quarto, ali eu vou estar para adorar o meu Deus. Mas a gente é ligado a isso aqui, ar-condicionado, uma boa cadeira. Vida secular determina a nossa vida espiritual. Vida secular determina se nós vamos ser mais filhos ou não, se nós vamos ser agradecidos ou não, se nós temos o dinheiro na conta, ou se Deus responde a favor do que nós queremos. Aí nós estamos de bem com Ele. Mas se Deus disser não, nós revogamos a nossa fé. Mas espera aí, Deus não era aquele que sabia o melhor para mim? Deus não é aquele que tem os planos que são maiores do que os meus, e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração de homem nenhum o que Ele preparou para mim? Então nós chegamos no culto com esse coração dividido, e eis-me aqui como Elias dizendo aí: se o teu dinheiro é teu Deus, adore-o.
Passe por cima de quem tiver que passar. Vai, mas não fica aqui dizendo que você adora a Deus. Porque é melhor uma igreja vazia, com 2 ou 3 cristãos que querem pagar o preço de uma fé genuína, que querem conhecer da palavra e pagar esse preço, que querem se encher dele, se aproximar dele, do que uma igreja lotada de crentes vazios, de mentirosos, de eventos maravilhosos que enchem os olhos, mas mantêm as almas vazias. Pregações que acalentam a alma e nos mantém no mesmo caminho, distantes do Senhor. Não nos movem para os propósitos dele, mas nos movem para os nossos próprios propósitos. Então eu aqui, mais uma vez, ousadamente digo a vocês: olhem para dentro de si. Hoje é dia de quebrar o protocolo, lembra? Se isso queima no teu coração, é você que precisa falar: Deus, eu vou mudar essa história aqui e agora. Não é eu que vou apontar o dedo na tua cara, mas eu me levanto para dizer: ei, eis aqui um profeta na autoridade e também no temor do Senhor. Diz para vocês: escolham. Mas se vocês escolherem o Senhor, virá fogo dos céus. Vocês já conhecem a história. Cristo já morreu na cruz, o Espírito Santo já se derramou, e diferente de outrora, não há Espírito apenas sobre Elias, há Espírito sobre toda a igreja. E diferente dessa história, nós temos condições de quebrar os protocolos, de garantir uma adoração diferenciada, de garantir um momento onde eu me levanto no meio do povo. Não importa se eu vou ter vergonha ou se vão me julgar, eu glorificarei, porque eu me posicionarei. Vocês ainda estão começando a entender. Está todo mundo no mesmo protocolo. Se eu mandar você aplaudir, você vai aplaudir. Vida secular. Aqui não é teatro. Fala para quem está ao seu lado: aqui não é teatro. O pastor ali, cutuca ele, fala assim: o pastor ali que está com o microfone, fala para ele, fala: sabe aquele gordinho ali? Ele não está fazendo um espetáculo, não. Porque isso é para quebrar o meu coração também. Quantas vezes eu entrei aqui sem querer entrar? Quantas vezes eu entrei aqui falando: Senhor, termina logo esse culto. E às vezes o pastor está lá e fala: Jesus, acaba isso. Só quero ir embora. Não estou me sentindo bem, eu estou com dor de cabeça. Ou estou preocupado com o meu amanhã. Eu quero ir embora, Jesus. Eu vim aqui, eu não senti nada, eu quero ir embora. Quantas vezes eu entrei aqui e foi assim. Essa palavra não é para você não, meu irmão. Essa palavra é para nós. É para mim também. Eu estou quebrando o protocolo hoje porque eu quero ser o Elias que move aqui. Igreja Batista Unida da Graça não será uma igreja condicionada a ordens de homens, mas será movida pelo Espírito, porque foi renovada pela palavra de Deus. Oh Jesus, quando vamos à igreja por ir, por questão de religião, costume ou por padrão, costumamos não seguir os ensinamentos. Costumamos seguir conforme a gente acha. Costumamos não seguir o que nós entendemos da palavra. Costumamos nem conhecer a palavra. O Senhor está te chamando hoje. Acabou esse tempo aí. Se Baal é teu Deus, se o mundo é teu Deus, teus sonhos são teu Deus, se o seu dinheiro é seu Deus, se o carro é seu Deus, tua família, seus filhos são teu Deus, então adorem-no de todo teu coração. Porque adorar Deus com 99% do teu coração é a mesma coisa que não adorá-lo. Ele não aceita menos. Eu não esqueço do meu avô. Isso pega meu coração de forma muito profunda. Eu já falei aqui. Um senhor chorou na minha frente. Geração atrás não chora, rapaz. Geração atrás dos homens é bruto. E ainda mais na idade dele. Assistindo televisão na sala. Meu coração se encheu tanto de Deus naquele dia. Filho, como Deus é bom. Eu falei: é verdade, vô, mas por que o senhor está assim? Porque um Deus que conhece as galáxias
sabe o nome das estrelas, também sabe o meu nome, também me conhece. Eu que sou nada, que sou tão pequenininho, um pó, um grão de areia. Esse Deus tão grande me alcança aqui na sala onde eu estou. Aquela hora eu falei, misericórdia. Um entendimento tão simples. E a gente vive os nossos dias como se Deus estivesse muito longe. Deus está longe, Deus está lá em cima, nas galáxias, inatingível, inalcançável. Mas por causa de Cristo esse protocolo já foi quebrado. Antes o povo precisava de alguém para sacrificar por eles, era difícil, não dava para chegar até Deus. Mas o véu foi rasgado, Jesus já morreu na cruz. Eu e você temos acesso direto. E aí a vergonha nos para, o protocolo nos impede. Busca o Senhor de todo o seu coração, e vocês o acharão. Busquem o Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Louvem a Ele dessa forma. Quantos de nós podemos dizer que louvamos a Ele, ou buscamos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa vitalidade, expressamos a Ele adoração? Aí você vai me dizer assim, ah pastor, mas é que eu sou quietinho. Eu respeito você ser quietinho, mas sabe o que pega? É ver uma senhora que mal consegue andar, precisa de apoio. Quando queima no coração dela o Espírito Santo, ela sai correndo. Ela correu aqui, ela desceu assim e mandou parar tudo. Para, porque está queimando no meu peito algo que Deus precisa falar para a igreja. E a gente gosta de dar desculpa, mas na verdade Deus está te chamando. Quebra o protocolo hoje, querido. Sai da mesmice hoje. É dia de contar teu testemunho. Você sabe o que Deus fez, você está aí calado. É dia de vir falar assim, Deus mudou minha história. Eu não sabia como, mas Deus pegou assim, ó, e fez de um jeito impossível. Eu pus o pé, Ele pôs o chão. Eu cheguei na praia, não tinha como passar, Ele abriu o mar. E nós ficamos apegados, nós ficamos parados. Assim como Israel não tinha garantia de ser abençoado só porque era Israel, vir à igreja de domingo não nos garante a salvação nem bênção. Aí tem gente que está aqui há anos, não come da palavra, fica esperando a palavra do domingo ser alimento para ele. Tem crente que está tomando manjar espiritual, não tem fome. Está repreendido. Olha lá. É isso. Você vê, um começa. O fogo já começa a pegar, porque os outros vão entendendo. É só olhar para dentro de si, você vai ver, você está parado por quê? É só olhar para dentro do teu coração, você vai perceber, por que eu ainda não abri a boca para adorar esse Deus que mudou a minha vida? Por que eu ainda não abri a minha boca para adorar esse Deus que me prometeu, e por causa da promessa eu tenho certeza que vai se cumprir? Há quanto tempo faz que você não se derrama na presença dele, que você não chora ao contemplar o que ele já fez e ao lembrar o que ele prometeu que vai fazer? Há quanto tempo faz, hein, homens, que vocês não se derramam como crianças no colo do pai e se deitam no colo dele como quem diz, pai, cuida de mim, porque eu tenho sido forte, eu tenho aguentado o tranco, eu tenho feito o meu melhor, mas eu tenho me sentido falho, eu tenho falhado às vezes, pai, me sustenta. Quantos de nós, homens, maridos, pais, precisamos novamente depender dele e dizer, ei, não é meu braço que é meu Deus, não. Porque quando ele entra na minha vida, até quando eu sou ruim, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, e aquilo que eu sou ruim torna-se até possível. E aonde eu não sabia fazer, ele me ajuda a fazer. E o que eu era ruim para fazer, agora eu virei bom de fazer. Quantas vezes você, esposa, já chorou, mas era tempo de chegar, pai, me renova, eu quero me levantar e parar de chorar. Porque para os homens muitas vezes falta a dependência, esse choro, e para a mulher muitas vezes falta levantar como mulheres poderosas de Deus e se posicionar, Senhor, me levanta,
Eu não admito mais, e ser corajosa, eu não admito mais choro na minha casa, tristeza na minha casa não. Eu profetizo pela autoridade do Espírito Santo que vive e se move em mim. A minha casa será uma casa abençoada. Manda fogo do céu, Senhor. Isso, vamos. Segunda coisa que eu quero falar com você é que quando nós quebramos o protocolo, isso incendeia tudo que está ao redor. Isso não consome só aquilo que nós esperamos. Quando nós nos levantamos e pedimos: Senhor, manda fogo do céu, não é só aquilo, porque Deus, fala para quem está ao seu lado, Deus não faz o que eu espero. Agora olha sério para ele e fala assim: Deus faz espetáculos. Ele faz além do que você está achando. E aí quando você fala: Senhor, muda a minha vida, Ele muda do teu marido, do teu filho. E aí quando você fala: Senhor, toca na minha história, Ele toca na tua história, na história da tua mãe, do teu pai. Quem estiver perto, não à toa o profeta diz: ei, se aproximem e vejam. Quando agimos com fé diante dos irmãos, quando nós quebramos o protocolo aqui dentro também, sem nos preocupar se vão nos julgar, sem se preocupar se é hora ou não, sem se preocupar se a minha roupa está boa, se o irmãozinho da mídia vai tirar foto. Cadê o Enzo? O Enzo está por aí? Está tirando foto, tem algum ralelo, ele está lá com a câmera na mão. Sem se preocupar se vai ser uma foto minha. Inclusive você tem todo direito, pega esse irmãozinho aqui, vem cá, Enzo, vem cá. Deixa eu mostrar teu rosto para o povo conhecer. Você tem todo direito de chegar nesse irmão aqui, ó, falar: Enzo, eu não gosto que a minha cara saia lá no Instagram, né? Principalmente se eu tiver borrado. Você tem todo direito de chegar e esperar. Você não tem obrigação disso. Chama esse cara aqui e fala assim: ô, né, você tirou a foto aí? Não posta lá não. Tá tudo bem. Amém, irmãos? Amém. Pode ir lá. Mas o que não pode é impedir de eu usufruir da presença que o Senhor derrama sobre nós por causa disso. A esposa que não vai porque: ai, o que meu marido vai pensar? O amigo que não vai porque o amigo também pode pensar alguma coisa. O pastor que não desce aqui, que as ovelhas vão achar. O líder que não vai aqui, que minha equipe vai pensar. O filho que não desce porque aí: ai, minha mãe vai achar que eu estou com problemas. Os pais que não descem: ai, meus filhos vão entender que nós estamos passando por lutas. Ei, o culto não é para você, meu irmão, lembra? Só que quando você permite isso acontecer, quando você permite o Espírito Santo descer sobre a tua vida, quando você quebra o protocolo, desce no altar, busca, quando você se ajoelha, quando você clama, quando você expressa a sua adoração, quando você se coloca diante do Senhor com toda a intenção, aquilo não incendeia só você. Como eu disse, uma irmã desceu e incendiou a igreja inteira. E eu falei para ela: não foi ela que quis lá, o Espírito Santo queimou o coração dela, porque no instante que ela desceu, eu estava orando, pedindo a Deus: Deus, me ajuda, como vamos quebrar o protocolo hoje? Eu não tinha tomado a decisão de pregar aqui no meio. Como que vai ser isso? Eu quero quebrar os protocolos, eu quero mudar, eu quero trazer esse ambiente. Aí Deus mostra assim: não é você, meu filho. E aí manda descer o meu irmão. Para. E aí eu estava pregando, aí chega outra irmã e fala assim: não, pastor, faz 3 anos, 2 anos, 3 anos quase, eu queria sentir a presença e eu não conseguia, mas agora, nesse momento, eu sinto a presença dele. Eu tinha que contar, porque a presença dele queima no meu coração, fazia tempo que eu não sentia. E aí eu vou te perguntar: o que você está fazendo sentado? Você sabe que está queimando no teu peito, você ainda não veio aqui porque você tem vergonha. Vem contar o que Deus está falando, o microfone está aqui. Porque não é sobre o que o Rafael tem para passar para você, é sobre o que Deus tem para falar aqui para nós hoje.
E aí você acha que não, mas Deus está movendo e quer se mover através de você, da tua história, do que Ele fez em você. Fala para quem está do seu lado: você gosta de ficar ouvindo o testemunho dos outros? É bom, porque enche o nosso coração de fé e esperança que um dia vai acontecer com a gente. Mas pergunta para ele assim: mas quando vai acontecer com você? Porque o milagre do Senhor vai acontecer na tua vida não é porque você é belo, não é porque você é bonito, não é porque você é bom. Sabe por que Deus dá o que deu na vida de vocês? Porque Ele vai ser glorificado na vida de vocês e acabou. É só por isso, mais nada. Tira isso, vocês vão ver o que acontece. Tira Deus da equação, vocês estão por conta. Tira Deus do trabalho para você ver se as coisas não param, não degringolam. Fica estranho. Ah, pastor, mas não é bem assim. Lá no mundo, as pessoas também, elas prosperam. Sim, elas prosperam. Você faz ideia de quantos estão buscando numa espiritualidade ocultista? Quantos trabalhos? Tem gente aqui que veio de algo do tipo? Quantas vezes para conseguir curar o próprio coração tem que ir lá numa mesa branca ouvir o ente querido que morreu falar, trazer alguma coisa falsa para tentar acalentar o coração dele? Quantos trabalhos são feitos para que sucessos aconteçam e é o tranca-rua que abre a rua, o caminho deles? Mas o Senhor diz para vocês: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém alcança o Pai, ninguém alcança o Pai, ninguém chega num Pai, ninguém fala com o Pai. Não dá para alcançar o Pai se não for através de mim. Então tira Jesus da equação. Vai lá pagar para a entidade X, para o demônio tal, para conseguir abrir a tua vida. Ah, pastor, mas funciona? Funciona, vai lá. A diferença é que a cruz foi de graça. A cruz foi por amor. A cruz te alcançou e não te pediu em troca. E se você quiser deixar a cruz, deixe. Como Elias disse: se o Deus de vocês é Baal, sigam a Baal. Só não fica mentindo aqui, porque o meu Deus é vivo e verdadeiro. Ele manda fogo do céu. E tomara que o fogo que venha consumir consuma o holocausto, não vocês. Deus é de verdade. E quando nós vivemos isso, incendeia tudo que está ao redor. Aqueles que estão ao nosso redor experimentam daquilo que nós começamos a experimentar de Deus. Se nós começamos a orar ousadamente: na minha casa vai ser uma casa de alegria. E aí seu vizinho está vendo que tem briga, tem discussão. Seu marido é difícil, sua esposa é difícil, seus filhos estão numa fase difícil. E você continua: minha casa será uma casa de alegria, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você continua profetizando, mas você está vendo que a luta está grande, está difícil de reverter a situação. E você chora, mas você também se levanta pela força do Espírito. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa vai ser uma casa de bênção. A minha casa vai ser uma casa de alegria. Eu rejeito toda tristeza, espírito de morte, separação. Você continua lá, guerreando. Quantas histórias de homens maus que diziam assim: esses crentes aí, ó, tenho raiva deles. E hoje é diácono, está lá colocando o gasofilácio para pegar o dízimo e oferta. Deus quebrou tudinho, transformou tudo de novo. Era marido bruto, ruim, grosso, mas Deus fez virar um marido romântico, amável, apoiador. E a esposa sabe, porque ela profetizava: minha casa será uma casa de bênção, será uma casa de alegria. Então o que eu tenho para te dizer, querido: continue clamando ao Senhor, rejeite as coisas de Baal, pare de viver segundo o secular, pare de viver as ressignificações que o mundo traz. Comece a seguir a palavra do Senhor, e você vai ver que quando você quebrar o protocolo do que esperam de você, você vai declarar: caia fogo do céu. Porque quando Elias
orou, caia fogo do céu, aquilo veio e influenciou o povo. E o povo fez o quê? Caiu dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, mas não por isso, mas que vejam que o Senhor é Deus na tua vida, e eles digam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que eles vejam o fogo do céu cair sobre a tua casa, sobre a tua história, e digam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Terceira e última coisa: quebrar o protocolo traz para você a resposta. Um coração que busca o Senhor com todo o entendimento, com toda a força, que não fica prestando atenção no que acham, no que deixam de achar, que sai do lugar, que se levanta para adorar, que aplaude quando ninguém aplaude, que glorifica quando está todo mundo calado. Esses corações que expressam só porque querem expressar, porque não suportam de dentro deles a chama que está dentro deles, e eles precisam expressar a Deus. Esses têm a resposta do Senhor. Porque quando eles clamam, como eu disse, o fogo desce, o fogo vem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. E a minha pergunta é: o que falta para você buscar de todo o coração? Feche os teus olhos e olhe para dentro de você agora. O que te falta para buscar a Ele de todo o teu coração? O que te falta para, se necessário, se colocar como Elias diante de quem quer que seja e falar: ei, eu desafio os profetas de Baal, porque eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele é verdadeiro, já operou na minha vida, já operou através da minha vida, e Ele vai fazer de novo, e eu o glorificarei. E ao verem o que o Senhor fez, vão glorificar também. Pronto, é isso, está queimando, vem, chega mais. Quero testemunhar também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero glorificar o nome do Senhor, primeiramente por o Senhor ter resgatado a nossa vida, né? Já tem mais de 2 anos que a gente está aqui na igreja, buscando ao Senhor, clamando muito. E antes da gente voltar para os caminhos do Senhor, eu e ele aceitar Jesus no mesmo dia, nossa família estava sendo destruída, estava a um ponto de separar, muitas coisas aconteceram, eu queria tirar minha vida. E quando eu entrei aqui, na primeira vez que a gente veio na consagração, o Senhor falou com a gente sobre os nossos filhos, que a gente nem tinha mais vontade, desejo de ter, e o Senhor deu isso no nosso coração. E faz 2 anos e meio que a gente estava tentando ter filhos, né? Clamando, orando muito, o Senhor restitui nossa família, o jeito que nós cuidamos um do outro. Esses 2 anos e meio foi o tratamento do Senhor na nossa vida. E a gente glorifica muito, muito ao Senhor, que a gente descobriu que a gente está grávida, em nome de Jesus. Glória a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor, e os nossos filhos são consagrados a Deus. Glórias a Ti, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Deus. Deus falou que para Deus nada é impossível. Aleluia! Jesus. Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Faltam palavras para falar agora. Mas eu faço para todos os homens, que Deus é fiel. Quando nós clamamos, quando nós ajoelhamos, como fizemos várias vezes, eu coloquei diante do Senhor, fui ali no altar e falei assim: Senhor, se eu tiver algo, cura-me nesse momento. E eu fui com o coração aberto. Então eu falo, irmãos, se alguém aqui tem vontade de ter filho, tem vontade, vai lá.
Entrega no Senhor de todo o seu coração, rasga o seu coração e faz como o pastor falou aqui. Faz cair fogo do céu. Eu volto e meia, eu abro o YouTube e fico vendo Elias. Eu gosto muito da história de Elias. E eu vejo como que a fé dele me moveu para que eu possa ser o homem que eu sou hoje. Então, irmãos, assim, nesse momento vai chegando novembro, comece a se posicionar, comece a se colocar diante do Senhor, comece a clamar no Senhor, comece a olhar sua esposa de outros olhos. Não olha com os olhos naturais, carnais, não. Olha com os olhos da fé. Quando você olha com os olhos da fé, você começa a entender o que é o propósito da sua vida, o que você precisa, o que você necessita. E Deus vai responder, Deus vai falar no coração de vocês. Aos que já têm também, Deus vai olhar, vai falar. Aqui é um lugar que chama, que move, que transforma homens, transforma mulheres. Não deixa isso apagar vocês, não. Não deixa que a pregação de um pastor ou de alguém entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não deixa entrar no seu coração, deixa queimar no seu coração. Não deixa isso entrar vazio. Faz tocar no seu coração, faz mover. Deixa o fogo cair do céu e quebra o protocolo, porque Deus faz. E nessa noite eu falo: obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é o Deus que nos deu a vida, nos fez do pó, porque Ele não pode fazer algo do tipo, como ela disse, para Deus nada é impossível, e tudo posso em quem me fortalece, meu irmão. Você está se fortalecendo aonde? No teu braço, no dinheiro, na ideologia? É Acabe que te fortalece? É Baal que te fortalece? Não! É o Deus de Israel que te fortalece. E se Ele te fortalece, você pode dizer: eu tudo posso. Parece triunfalista, mas não é para quem está na posição. Para quem está no lugar, para quem está na presença, isso não é triunfalista, isso é normal. Para quem quebra o protocolo, fala: quer saber, Senhor? O Senhor conhece meu coração, eu vou te buscar, não importa a vergonha. Senhor, muda aqui o que tiver que mudar dentro de mim, o Senhor que me fez. Mas me dá filhos. Ana foi assim, foi ao altar e falou: Senhor, eu não aguento mais a situação que eu vivo, me dá filhos, senão eu morro. Mas bastou ela ficar numa condição que parecia bêbada. E a gente achando que não, tem que ficar aqui na manhã, porque a igreja hoje é maquiagem e network. Não, deixa eu te falar, sabe o que é bonito? Desculpa o termo, mas é chão, catarro e lágrima. Ai, pastor, que coisa terrível. É a verdade. Vai lá que nem Ana, se dispõe diante do altar, que às vezes é dentro do teu quarto, e se derrama nele. E chega de chorar quando sai de lá, porque você sai de lá renovado, lembrando: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso entrar como um gatinho, mas eu saio que nem leão de lá, porque é Ele que me faz forte. Meu braço é fraco, mas o potente braço do Senhor é que me ampara. Acaba da xarabadacá. Vem pra cá, garoto, vamos. Graça e paz, igreja. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu fui apresentado a Jesus Cristo, mas nos devaneios dentro da igreja, eu só estava dentro da igreja por estar, por cumprir escala, por fazer as coisas que eram minha obrigação de fazer. E Deus permitiu que eu me desviasse através de um relacionamento que foi um relacionamento sujo, porque entrei no ato da fornicação, fiz de tudo, mas até aceitar a traição eu aceitei, mas para a honra e glória do Senhor acabou o relacionamento. Eu continuei no mundo por um tempo. E esses 2 garotos aqui, o Jonathan e o Felipe, eles conhecem bem a minha história e sabem que eu bebia, eu cheguei até a usar maconha, fazer outras coisas que não agradam ao Espírito Santo.
Mas eu entrei aqui através do Jonathan, que ele me chamou. E mesmo vindo para cá depois de beber, ainda não sob efeito do álcool, quando dobrava meus joelhos no chão dessa igreja, eu sentia o temor e a presença de Deus tão forte que o efeito do álcool não foi capaz de suportar. Então sumiu na hora. E eu comecei a chorar e me derramar sobre os pés do Senhor. E eu não conseguia me conter as lágrimas. Eu que sempre fui uma pessoa reservada, sempre chorava no secreto. Eu não tive vergonha de chorar aqui. E Deus foi transformando minha vida. E hoje, quanto mais eu me alimento ouvindo a pregação, louvando ao Senhor, mais fome eu sinto. E sempre quero estar aqui na presença do Senhor. Então, muitos de vocês me veem, muitos aqui me conhecem já. Não faz nem um ano, acho que eu estou na igreja. Mas eu sempre quero estar presente nos cultos, de manhã, à noite. Venho na EBD. E para mim não é o suficiente ainda, eu ainda quero servir, eu quero mergulhar mais. E eu creio que o Senhor vai transformar ainda muito mais minha história, muito mais minha vida. Vai restaurar a minha família, vai trazer eles para a casa do Senhor, vamos cultuar juntos. E eu creio que os seus filhos, aqueles que se encontram no mundo perdido, vão voltar ou vão se achegar ao Senhor, porque nada é impossível para aquele que crê. Então se mantenham firmes, de joelhos no chão, orem, busquem, porque não é em vão. Uma terra nos aguarda e é para lá que nós vamos. Boa, garoto. O álcool para na presença do Senhor, é na hora, acaba o efeito. Aquele que estava perdido é achado, é encontrado. Quem era reservado passa a pregar, porque o Espírito de Deus vivo se move no meio do povo dele. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastar. Então Elias clamou e o fogo dos céus desceu. E aí você está ouvindo essa mensagem, e eu sei que para muita gente, eu aqui nesse meio continuo na posição de Elias. Mas o Espírito Santo não me trouxe aqui para me colocar na posição de Elias diante de vocês. O Espírito Santo me moveu hoje para chamar você de Elias. Ei, Elias, quantos vão reconstruir o altar? Quantos vão ousar a abandonar a vida dupla? Chega da ideologia de Acabe, chega da influência de Baal sobre a minha vida. O mundo pode ser o mundo, eu não sou desse mundo, sou estrangeiro, sou filho de Deus. Você, Elias, se posicionar diante do povo, revoltado a ponto de clamar: desce fogo do céu! Então hoje eu ministro sobre vocês. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Fogo santo, fogo de Deus, deixa queimar. E o fogo do céu desceu. Deixa queimar. E consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, queimou o chão e consumiu a água que estava na valeta em volta. Tudo foi consumido. E
E o grande poder do Senhor deixou bem claro: o Senhor é Deus em Israel. Quantos querem ver isso na sua vida? Quantos querem se levantar como Elias? Quantos querem se levantar como os Elias desse tempo, os Elias dessa geração, os revoltados, os que quebram o protocolo, os que não ficam na mesmice, os que não aceitam a mesma coisa todo dia? Eu não vou vir para a igreja para ficar como estava. Eu não vou voltar para casa igual eu vim, porque o Espírito é vivo, se move e está aqui. Eu era fraco, pecador, mas me levanto e busco o sangue que me purificou, e me levanto santificado, restaurado, para ouvir os médicos dizerem: eu não sei como foi, mas você foi curado. Eu não sei como foi, mas Deus fez um milagre. Para ouvir o psicólogo dizer: você não tem mais nada. Para ouvir o psiquiatra dizer: não vai tomar mais remédio, não precisa mais, tá tudo bem, você vai dormir em paz. Nós nos levantaremos para ver o Senhor mandar fogo do céu, para ver os jovens bêbados e drogados entrando aqui, mas por causa da presença, vocês ouviram? É testemunho vivo, não é eu que estou dizendo. O álcool ser cortado na hora, não precisa de banho gelado não, o poder de Deus faz. Entorpecidos, perdidos, encontrando o caminho, a direção, porque acharam o Pai. Quantos de vocês querem se levantar, Elias? A paz, irmãos. Eu há 7 anos atrás eu tive uma dor na coluna, na lombar especificamente. Eu não conseguia andar, eu chorava dia e noite, tomava remédios, eu vivia dopada. Mas na consagração eu vim e eu sento sempre ali na frente. E aquele dia eu não fui, eu fiquei lá porque tinha muita gente. Fiquei lá e estava muito dolorido. E os irmãos começaram a orar. Eu senti que melhorou. Eu pensei: meu Deus, melhorou, mas eu vou esperar. Conforme os dias foram se passando, os remédios eu fui diminuindo. Em uma semana eu não tive mais nada, e até hoje já fazem 2 anos. Em nome de Jesus eu fui curada. E uso salto alto agora. Mas dá até pra gente dá pra dançar. Não precisa cirurgia, porque Deus pode fazer, se você pedir, se você quiser. Você quer ver e contar seu testemunho, alcançar a promessa que Ele fez, anda com Ele, quebra os protocolos, meu irmão. Deixa queimar, vamos, deixa queimar, tá queimando, eu sei que tá. Deixa queimar. Não sei se eu vou conseguir, que eu tô muito. É o seguinte, eu quero quebrar o protocolo, eu quero contar que Deus vai curar meu pai sem ainda ter curado. Declara, meu. Eu declaro. O meu pai está na UTI, ele está entubado. Amanhã está fazendo 1 semana. Mas eu quero quebrar o protocolo. Eu quero. Sim, Deus, eu creio. Meu pai será curado em nome de Jesus. E eu ainda venho contar o testemunho aqui para vocês. Como é o nome do seu pai?
estenda a sua mão. Senhor, nós oramos pelo Domingos, está lá entubado, os médicos disseram é difícil, é complicado, mas para o Senhor nada é impossível. É como no estalar de dedos, nós queremos nos mover, e assim como o Senhor já fez com Pedro, os grilhões caíram, os teus anjos chegaram, ele foi liberto, e como se a igreja nem acreditou, Pedro já estava no meio deles, não houve ninguém para impedir. Pai, nós crendo nisso, crendo no seu poder, que tanto já fez, que tanto já mudou diagnósticos, que aqui nós ouvimos neste momento que o teu poder é capaz de fazer. Nós declaramos sobre o domingo, Senhor, pedimos a tua vontade sim, mas a tua igreja hoje clama ousadamente: cura! Cura! Graça e paz, igreja. Não sei se eu vou conseguir falar. A minha família é de outra religião, né? E quando eu fiz 18 anos, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais seguir nenhuma religião, que eu ia fazer a minha vida. Um irmão que é daqui dessa graça sempre me chamava para ir pra igreja. Ele sempre falava: irmão, vamos. Deus está te chamando, Deus quer mudar a sua vida. E eu nunca vinha, sempre falava: não, na próxima eu vou, e nunca vinha. E quando eu comecei a vir aqui, sempre Deus falava comigo, Deus tocava no meu coração para ir na frente, para louvar, para bater palma, para glorificar. E eu nunca tinha coragem. A minha família era, né, todo mundo brigado, meio afastado. E aí Deus começou eu comecei a quebrar o protocolo, comecei a ir lá na frente, sozinho, sem ninguém me chamar, sem ninguém falar: vamos, eu vou com você. Eu comecei a ir sozinho. Ontem Deus falou muito comigo, todo culto, todo evento, Deus fala muito comigo. E todo mundo começou a falar: você tá diferente, você tá com uma luz. E hoje de manhã até o meu irmão falou: nossa, Felipe, você tá diferente. Eu tô vendo essa luz em você, ele tem 8 anos. Então, quebra o protocolo, irmão, é verdade. Deus tem feito muita obra na minha vida. Amém. A gente poderia ficar aqui com testemunhos e testemunhos, mas eu quero ministrar a você. Porque eu tenho sonhado com uma igreja que diagnóstico mudado pelo médico vai ter de penca. Que a gente vai chegar no culto da gratidão no fim do ano e vai ter fila para falar: Deus mudou meu diagnóstico, Deus mudou o diagnóstico do meu pai, Deus mudou o diagnóstico da minha filha, do meu filho, Deus mudou. Isso aí vai ser tranquilo. Sabe por quê? Porque uma vida de milagre para aquele que vive como Elias, na presença, aquele que busca quebrar os protocolos, porque busca Deus de todo o seu coração, é uma vida normal. Era impossível. Aí Deus vai lá e faz um espetáculo. Você fala assim: como pode? O Senhor me colocou aqui, não tinha nem como. Eu não conhecia ninguém, não tinha os meios, não tinha como. Mas Deus, por seus caprichos, fez acontecer. E aí Ele te deu na tua mão uma direção, uma missão para você prosseguir. E você continua se levantando. Eu não admito a minha família distante do Senhor. Você não precisa ser o chato, mas você precisa ser como Elias. Manda fogo do céu. Vão ver em mim, mesmo que uma criança, vão ver em mim a luz de Cristo brilhar. Vão perceber. Então, pra gente ir embora, eu sei que você está com vontade de jantar, eu sei que você está com fome. Tem coxinha. Quem não reservou ainda tem coxinha. Não fala da coxinha. Tem esfirra? Acho que tem, não sei se tem. Ainda existem aqueles que se levantam e falam: vamos para a igreja. Não fica aí não, vamos, Deus vai mudar a tua vida.
Ainda existem aqueles que se levantam: ei, eu não admito essa situação, e propõem essas loucuras como Elias. Ei! Você vai ver que Deus vai responder. Se Deus responder, você vai ter que ir para a igreja comigo. Ainda existe os loucos que pegam o Uber e no fim das contas evangeliza o Uber. O Uber vai ter que terminar o trabalho dele, vai vir no culto de noite. Ainda existe o Elias que não consegue passar por essa vida sem entender: é minha função brilhar a luz de Cristo. Então, se tem Elias querendo se levantar aqui, eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu quero orar por você, porque é tempo de quebrar esse protocolo aí. É tempo de mudar essa história de ser uma igreja de evento, uma igreja que só quando tem um culto com nome descolado, a conferência, não, culto ordinário, culto normal vai ser outro nível, porque eu e você vamos buscar a Deus de todo o coração. Sabe quando? Bem naquele dia que você não estava com vontade de vir, porque quebrar o protocolo é isso aí. Bem naquele dia que você estava na intenção, falando: Jesus, me esforçando para ir para a igreja como se fosse academia. E aí você chega aqui, mas intencionalmente escolhe. Eu sou Elias. Eu não sou movido pela circunstância. Quem determina a minha adoração não é a circunstância. A minha fé não se move pelo que o mundo me dá. A minha fé não cresce quando a minha conta está cheia. A minha fé não cresce quando tem saúde na minha casa, quando o meu casamento está bem, ou quando ele já respondeu sim. A minha fé se move porque eu já fui alcançado pelo amor, e sabendo disso, mesmo num dia indigesto, eu escolho pela renovação do entendimento da palavra de Deus em mim. Hoje eu vou adorar ao meu Deus, porque Ele derramou fogo do céu na minha casa, na minha história, no meu trabalho, na minha vida. Mudou a minha direção, me deu um novo propósito e me deu um destino que é o céu. Me tirou do pecado, me limpou. O álcool não me alcança, a droga não me alcança, a dor não me alcança, a morte não me alcança. Eu fui feito mais que vencedor nele, por Ele. Então para Ele eu viverei, eu cantarei, eu vou cantar, eu vou dançar, vou me mover, vou me expressar. Senhor, eu peço por esse povo aqui que se coloca de pé. Faz-nos como Elias, com fogo cerrado no peito, indignados com o mundo, ansiosos por uma transformação que venha do céu, uma mudança que não vem de um outro alguém, não é um relacionamento que vai trazer isso, não é o dinheiro, mas vem do Senhor. Uma chama cerrada no meu peito, no nosso peito, no peito desses irmãos, de maneira de que ao chegarem na Tua presença, ao nos ajuntarmos, Senhor, seja inevitável o Teu mover, porque nós nos moveremos com todo o coração, com todo entendimento, com toda a força, com todo o amor que temos pelo Senhor. Eis aqui os Elias. Eis aqui os Elias. Sabe, irmãos, podem continuar de pé. Esse lugar aqui, feche os teus olhos. Esse lugar que você está agora, existe uma guerra.
para que você não esteja aqui. E não só aqui, existe uma guerra muito grande para que você não esteja na presença. Sabe, esse ano foi muito interessante. Foi um ano que eu arrumei um serviço depois de 5 anos maternando. E eu estava muito feliz no início. Mas chegou um tempo que algumas coisas estavam acontecendo, estavam me incomodando. E eu comecei a orar. Porque lá onde eu trabalhava era palavrão, era menina que voltava do fim de semana falando que aprontou, o que fez. Entre outras coisas que eu vi do mundo corporativo, que é muito sujo. E cada vez mais estava claro que não era o meu lugar lá. Eu falei, Senhor, misericórdia, porque ao mesmo tempo é tão difícil abrir mão. Sabe, abrir mão daquilo que você tem. Abrir mão de uma posição, de um cargo, do dinheiro. Porque aí a gente se preocupa, oh meu Deus, vai faltar. Não falta. Você pode dizer amém? Não falta. Não falta na minha casa, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer, igreja, é que eu estava ali sentada, desesperada para vir aqui. Mas eu pensava, não, eu não vou porque eu sou esposa dele, vai parecer que eu tô querendo dar uma força. Eu falei, não, deixa o povo ir. Mas eu não podia ir embora sem dizer isso. Que mesmo ali sentada, eu abaixei a cabeça. E sabe quando você começa a pensar, poxa, as coisas não dão certo pra mim, tudo se acerta e de repente alguma coisa acontece. Não. Você até chega a pensar, eu sou o problema. E eu venho também quebrar o protocolo e dizer, Satanás, inferno, eu não sou o problema. Diga, você não é o problema. A sua casa não vai ser um problema. O seu marido, o seu filho, a sua esposa não vai ser um problema. Amém. A sua saúde não vai ser um problema. Se posiciona, se coloca de pé. Eu entendi, eu não perdi um emprego, eu não perdi nada. Aqui eu tenho tudo. É aqui, é na presença, é ao lado do meu esposo. É guerreando essa guerra sobrenatural. Não é sobre a nossa casa, não é sobre a roupa. Vocês conseguem entender? Aleluia, Jesus. Eis aqui os Elias. Você pode cantar isso então? Louve ao Senhor. Declare isso, pulmão da igreja, cante. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa. Vamos. Nesses pulmões, vamos. Oh, em meu coração, vamos. Não se envergonhe, cante essa canção. Você que apoiou nesses pulmões, vamos, glória ao Senhor. Irmãos, eu quero aqui. O meu filho está trabalhando com uma moça e ele foi evangelizar para ela.
E ela falou: tem 3 dias que a luta está na minha casa, que eu não durmo. Eu quero ir na igreja. E ele foi falando de Jesus para ela. E ontem eu falei para ela, ela falou que viria. Hoje eu fui lá, ela falou: não vamos, meu esposo ficou ruim, ele está muito doente. Aí eu falei: irmã, é o inimigo que já está se levantando porque você tomou uma posição. E eu falei para ela: dá o nome do seu marido, lá na igreja nós vamos orar e ele vai estar curado. E o nome dele é Ivan de Souza e o dela é Nicole. Aí eu peço oração. Você está entendendo o que a pastora Mirella aqui falou aqui? Existe uma guerra para te impedir. Como Elias era perseguido, vocês se levantaram como Elias. Não achem que vocês vão para casa e o inimigo vai deixar do jeito que está. Não acha que o Acabe vai deixar do jeito que está. Não acha que Baal vai deixar do jeito que está. É guerra espiritual. E nós declaramos guerra quando fazemos isso. E aí você vê. Como que é o nome dele mesmo? Desculpa. Ivan. A irmã toma posição, aí o marido fica doente, ela tem que ficar em casa para cuidar. As coisas começam a ficar difíceis, parece que aperta. De manhã nós ouvimos aqui, tem tanto tempo que tá pra gente vir, a gente não consegue vir, tudo dá errado, a gente não vem. Mas hoje a gente quebrou o protocolo. Então eu quero te convidar para orar, não só pela cura do Ivan, mas para o Senhor abrir o caminho que o inimigo está tentando fechar, entendeu? Vamos juntos? Senhor, nossa igreja se levanta. Esse povo se levanta crendo não que nós temos algum poder, mas que o Senhor é poderoso para curar o Ivan, para que ela possa ver que o teu poder alcança mesmo lá na casa dela. Pai, nós declaramos a melhora dele, Pai, para que o inimigo não use nada, nenhuma das circunstâncias, para que ele fique doente, para que o caminho dela até o Senhor seja parado, seja travado, seja fechado, porque não tem tranca-rua, não tem ninguém que abre o caminho, se não é o Senhor que é o caminho. Nós declaramos cura sobre a casa dela e que ela tenha os caminhos abertos, porque nós estamos orando, pedindo: Espírito Santo de Deus, com teu braço potente, toca agora, em nome de Jesus. Em meu coração não sem vergonha. Já vai encerrar. Só mais um pouquinho. Nesses pulmões vamos, quebra o protocolo, quebra comigo, vamos. Erga o teu coração a Ele, cante. Em meu coração. Vamos. Não sem vergonha. Fale para si mesmo, vamos. Nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Eu sei que você pode mais, enche os teus pulmões, vai. Em meu coração, adore ao Senhor, que resgata o que estava perdido, que cura o que estava doente, que restaura a família que estava quebrada. Ei! Nós declaramos uma igreja viva. Em meu coração não sem vergonha. Nesses pulmões, então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh. Deixa queimar, deixa queimar. Senhor, eis aqui o teu povo. Que o amor de Deus, o Pai, e a salvação do Filho Jesus Cristo, que os dons, que a autoridade
que o poder Gente, tem tanta gente do nosso lado necessitado, tanta gente, e a gente não pergunta: como você tá? Você conhece a Jesus? Tem a mulher que trabalha comigo, e eu perguntei: você conhece a Jesus? Você está bem? Não, faz 3 dias que eu não durmo, eu não vejo mais solução, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. E eu perguntei: você conhece a Jesus? Não, eu nunca tive a oportunidade de saber sobre esse Jesus. Gente, o que a gente está fazendo aqui na igreja? O que a gente está fazendo? A gente está buscando a palavra para se encher sozinho. Tem tanta gente lá fora precisando de nós, mas estamos aqui parados. Nós precisamos sair lá fora e falar de Jesus. Chega de se guardar. Chega. Fale de Jesus no seu trabalho, no seu caminho, porque tem muita gente que precisa. Chega de vergonha, chega de medo. Jesus quer te usar. Esses são os calados, só para você saber, esses são os calados. É para terminar? Não é para terminar não, o Espírito ainda tinha para falar. Então eu vou obedecer também. Existe alguém aqui no meio de nós que queira se reconciliar com Ele. Talvez você tenha se distanciado, tenha se afastado por qualquer que seja o motivo, por uma dor, por uma dificuldade, por uma circunstância, mas hoje quer voltar para Jesus, dizer: Senhor, escreve meu nome de novo no livro da vida. Tem alguém que quer voltar, se reconciliar? Levante sua mão, quero orar com você. Quer tomar essa decisão hoje? Hoje vai ser diferente. Eu vou quebrar o protocolo, não vai continuar igual. Talvez você não saiba como vai ser daqui para frente, não sei. Mas se você quer mudar, se você quer que Ele mude, que Ele chegue na tua vida e transforme, e aquilo que você era fraco, o Espírito Santo fazer virar força, então levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar aqui agora? Estou aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Só estenda suas mãos e feche seus olhos. Senhor, eis aqui teu filho, que hoje toma uma posição diante do Senhor. Deus sabe o quanto o inimigo lutou para ele não vir aqui hoje. O Senhor sabe o quanto o inimigo lutou para ele não estar aqui dentro hoje. Mas hoje ele escolhe quebrar o protocolo, e por causa disso, Senhor, o seu filho se apresenta ao Senhor mais uma vez. Continue orando, querido. Senhor, eis-me aqui de novo. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me apresento para nunca mais sair da tua presença. Em nome de Jesus. Você está ouvindo aí? Vai fazer no final? Talvez você esteja aqui e você queira aceitar Jesus pela primeira vez. Existe alguém aqui que quer falar: eu quero vir, eu quero conhecer, eu não sei nada, eu quero conhecer, eu quero me aproximar desse Jesus, eu quero experimentar isso. Mais uma vez, você não sabe como vai ser. Agora você crente, talvez você se pergunte: não é sobre isso, é sobre você permitir que Jesus entre na tua vida e permita o fogo de Deus descer sobre a tua casa e você ver tudo ficar diferente. Mas uma coisa é certa: esse caminho que é verdade e vida vai te permitir viver uma vida em abundância, livre dos percalços da vida, no sentido de que vícios não vão te alcançar, as dores não precisam estar sobre você, porque Jesus já pagou o preço. Existe alguém aqui? Levante sua mão, eu quero orar com você. Levante sua mão. Não, todos são da casa. Então agora sim.
que o amor de Deus, o Pai, que a salvação do Filho Jesus Cristo, que os dons, que a autoridade e o poder do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Uma semana